E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de termodinâmica que diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra 3 isotermas para um gás ideal, que se encontra num sistema fechado, no qual as diferenças de temperaturas entre isotermas consecutivas são iguais, ou seja, T3 menos T2 é igual a T2 menos T1. Isso aqui é uma informação bem importante que a gente vai entender mais para frente. Nesse gráfico são indicados 4 processos termodinâmicos para esse gás. 1 e 2 são isobáricos, 3 e 4 são isométricos. Temos o gráfico e aí a questão continua. Com base nas informações disponibilizadas no gráfico, afirma-se que, e aí a gente tem que determinar quais afirmações estão corretas entre as 4 ali. Como eu disse, aquela informação ali que as variações entre as isotermas consecutivas são iguais é importante porque é o seguinte, significa que se o gás ele sofrer uma variação que vai de T1 para T2, né, de 1 para 2, o que vai acontecer? Ele vai ter uma variação de temperatura de um certo valor, né, um valor X ali. Agora, se o gás ele pular do T2 para o T3, ou o contrário também, né, essa informação pode ser o contrário, ele vai ter uma variação ΔT que é igual à primeira. Então, de T2 para T1 ou T1 para T2, ele sofre o mesmo trecho de variação que se ele for entre T2 e T3. Agora, se o gás ele vai de T1 para T3, ou seja, ele pula uma isoterma ali, ele vai ter uma variação então equivalente ao dobro, né, das anteriores. Porque justamente ele vai ter duas variações, né, como se ele fosse de T1 para T2 e depois de T2 para T3. Isso então é uma informação importante para a gente seguir aí lendo as afirmativas. Afirmação 1 então diz o seguinte: no processo 2, a variação de energia interna do gás é maior do que no processo 4. Olha com atenção, no processo 2 ele vai de T1 para T3. No processo 4 ele vai de T1 para T3, ou seja, ele tem a mesma variação de temperatura porque ele sai do mesmo ponto de temperatura, nos dois processos ele começa em T1 e ele termina nos dois processos em T3. Então, independente se ele usar o caminho 2 ou o caminho 4, né, ou a transformação 4, a variação de temperatura que ele vai ter é essa, de T1 para T3. Então ele vai ter a mesma variação de temperatura, logo ele vai ter a mesma variação de energia interna. Vamos lembrar que energia interna, a variação da energia interna está ligada diretamente com a variação de temperatura. Então, se ele tem a mesma variação de temperatura nos dois processos, ele vai ter a mesma variação de energia interna nos dois processos, tá? Essa afirmação, então, ela está errada, né? Não é nem maior nem menor, é igual para os dois. Agora tu olha ali a afirmação 2, diz o seguinte, ó: no processo 2, o trabalho realizado é menor do que no processo 3. Como a gente tem uma situação de um gráfico que não envolve números, a gente tem que lembrar que o trabalho ele pode ser analisado através da área do gráfico, pressão por volume, que é justamente o gráfico que a gente tem aqui. Então, na verdade, para eu conseguir falar do trabalho do processo 2 e do processo 3, basta eu olhar a área, né? Olhando a área do gráfico, então, para o processo 2, a gente teria o equivalente a toda essa área aqui, e justamente isso indica um trabalho aí, tá? Agora, se eu olhar o 3, na verdade, o 3 nem área tem, porque vamos lembrar, a questão me disse que a transformação 3 é uma transformação isométrica, né? A questão diz aqui, ó, 3 e 4 são isométrico. E o que isso significa para quem não lembra? Isométrico significa que o volume é constante. Logo, se o volume é constante, lembra, né? Quando o volume é constante, significa que eu não tenho variação de volume, logo o meu trabalho é zero. Então, toda vez que eu tiver uma transformação isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica, que é a mesma coisa, eu posso dizer que o trabalho é zero. Então,
O 2, ele faz um trabalho, inclusive é um trabalho positivo porque o 2 a gente tem uma expansão dele, né? E aí toda vez que um gás expande, o seu trabalho é positivo. E o 3 não tem trabalho. Então essa afirmação ela está bem errada, porque não, o trabalho que o 2 realiza não é menor que o trabalho que o processo 3 realiza, até porque o 3 nem trabalho tem. Afirmação 3, então vai me dizer o seguinte, ó, no processo 2, a variação de energia interna do gás é maior do que no processo 1. Se a gente olhar com atenção as alternativas, a gente vai ver, né, riscando elas aqui, que eu já posso chegar na resposta certa, né? Resposta certa tem que ser C. Logo, o 3 e o 4 tem que estar certos. Então, esse cara tem que estar certo e esse cara aqui também tem que estar certo. Tá? Então, como que está certo? Vamos ler. No processo 2, a variação de energia interna do gás é maior do que no processo 3. O que eu tenho que olhar? Vamos lembrar que energia interna está ligado sempre com variação de temperatura. No processo 2, como a gente falou, o processo 2 ele sofre uma variação de temperatura equivalente a 2T, né? Porque ele pula lá uma isoterma, conforme eu falei no início dessa questão. Já no processo 3, o processo 3 ele vai de T1 para T2, então ele tem o equivalente a uma variação ΔT. Logo, como a variação de temperatura do processo 2 é maior, então a variação de energia interna do processo 2 também é maior, tá? É isso que a gente tem. Variação de temperatura do processo 2 é maior do que a variação de temperatura do processo 3. Logo, a variação de energia interna do processo 2 tem que ser maior que a variação de energia interna do processo 3. Essa é a lógica, então a afirmação 3 está correta. Já a afirmação 4 diz o seguinte, no processo 4 o trabalho realizado é nulo. Vamos lembrar que a gente já comentou isso, né? O processo 4 ele também é isotérmico, né? A questão me fala aí que o processo 4 é isotérmico e quando eu tenho uma transformação isotérmica, o trabalho tem que ser nulo. Então, na verdade, conforme eu fui respondendo a 1 e a 2, eu já fui respondendo por tabela a 3 e a 4 também. Ficamos então com a resposta da alternativa C, que é a resposta certa dessa questão. Espero que vocês então tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.